a conduta de outra pessoa. Vê alguém fazendo algo que na verdade é ensinado que não deve praticá-la, mas ela ou ele ouve lá fora pessoas com o nome de crente e que não anda segundo as escrituras, e olha para aquela pessoa e copia, tenta resistir na igreja com que a doutrina não seja velada ou praticada, mas resistem porque vê o irmão A, irmã B usando tal prática, exercitando tal prática, e assim questiona que deve ter a vida de alguém como única regra de fé e prática. Louvado seja Deus. Nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática para nós. Nós nos reunimos nos grupos familiares ou grupo caseiro, estudando a palavra do Senhor, ou tendo a Bíblia como base da nossa fé em Cristo. Aleluia. Temos o culto de doutrina, o culto da família, o qual somos intimados para estarmos mais compromissados com o Senhor. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, a igreja de Corinto, nos tempos do apóstolo São Paulo, uma igreja que viveu um momento de muito, onde os apóstolos tiveram muito trabalho com a igreja de Corinto. Todas as igrejas, existe um momento, obrigado meu irmão, obrigado. Existe um momento de que deparamos com alguém fraco na fé, pessoas, criança na fé, que na verdade necessita ser ensinado. A igreja de Corinto foi uma igreja que veio conhecer a Jesus, mas se encontrava num estágio de pecado e queria manter de pé essa prática, não querendo despojar-se das práticas do pecado, das práticas mundanas, para se converter totalmente ao Senhor. Aleluia. O apóstolo Paulo chega a dizer em suas cartas: despojai-vos do velho homem com seus feitos e revesti-vos do novo homem, que é gerado segundo Cristo Jesus. Irmão, despojar do velho homem, quando fala no homem nesse sentido, está incluindo a mulher, despojar-se da velha criatura com seus feitos. Aquela prática que outrora nós tinha antes de conhecer a Jesus. A prática pagã, maneira de falar que às vezes se tornava indecente na nossa veste, no nosso vestir, no nosso falar, na nossa maneira de ser. Sendo instruído pela palavra do Senhor, então agora nos despojamos dessas práticas e louvamos a Deus que tem nos sustentado até aqui, nos dando prazer de sermos crentes na pessoa de Jesus. Aleluia. Amados, a igreja de Corinto passou por um problema muito difícil, muito sério. O apóstolo Paulo, eles tinham se preparado, irmãos, e orado ao Senhor, e tinham sido enviados para pregar o Santo Evangelho, enviado para propagar o Santo Evangelho por toda aquela circunvizinhança. E nesse momento o apóstolo Paulo não estava presente
quando aconteceu isso na igreja de Corinto, e houve uma prática vergonhosa, uma ação de pecado, que Paulo toma conhecimento, porque irmãos que congregavam-se naquela igreja, avisa o apóstolo Paulo, tal coisa tinha acontecido. Louvado seja Deus. Um homem que havia pecado um pecado de fornicação, de prostituição, e o seu pecado trazia uma grande repercussão diante da igreja, porque na verdade o tal que cometeu tal ato se prostituiu com sua própria madrasta. Louvado seja Deus. E agora Paulo, estando distante, mas tomando conhecimento, ele chega a dizer que embora eu ausente no corpo, mas presente no espírito. Louvado seja Deus. Já sentenciei que o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, mas que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Louvado seja Deus. Amados irmãos, nós muitas vezes a gente vê precipitação de crente, julgando precipitadamente algo onde deveríamos nós nunca julgarmos nada. Louvado seja Deus, porque quem julga é o Senhor. É Ele que na verdade sabe como fazer. Louvado seja Deus. Quando o apóstolo Paulo diz, embora eu ausente no corpo, mas presente no espírito, já sentenciei que o tal que cometeu o tal ato seja entregue a Satanás para destruição da carne. Entendemos que o tal ia sofrer, ia padecer, porque havia uma rejeição pelo seu pecado, estava entregue a Satanás para ser destruído. Mas só que ele diz que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Aleluia. Agora não seja a minha palavra, mas sim a palavra do Senhor. Se alguém na verdade caiu, pecou, a Bíblia diz que tem pecado que é para a morte, tem pecado que é para a morte, diz o apóstolo Paulo. Não digo que ore, mas tem pecado que não é para a morte, e esse eu digo, ore. Aleluia. Então no caso dessa pessoa da igreja de Corinto, era um pecado para a morte, era um pecado que na verdade a sua sentença foi ser entregue a Satanás para a destruição da carne, mas que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. Aleluia. Então a tal pessoa que a Deus o conheceu, ele tinha na mente e no coração a palavra de Deus, e agora ele estava a padecer pelo pecado que cometeste. Ele estava a sofrer a consequência de uma desobediência. Todavia, no final da sua história, o apóstolo Paulo quer dizer que Deus tomaria as providências. Aleluia. Que seu espírito seria salvo no dia do Senhor. Aleluia. Amados irmãos, nós estudamos, quando nos reunimos no grupo familiar, de que os olhos de Deus estão sobre os bons e os maus, e Ele contempla a todos.
Como está escrito: se subirem, se descer às profundezas dos mares, eu te verei. E se subirem para as nuvens, aqui é a minha morada. Mais perto é estar do olhar de Deus, de maneira que ninguém pode se ocultar do olhar de Deus. E a Bíblia diz que todos hão de prestar conta com o Senhor de tudo aquilo que fizeste, de bom ou de má. Aleluia. O apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, ele diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que coisa linda, meus irmãos. Para os que são crentes na bendita pessoa de Jesus, nenhuma condenação há. Aleluia. O juízo é para o mundo, mas o apóstolo afirma que nós, os crentes, passaremos pelo tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para recebermos do Senhor galardão, se na verdade fizermos o certo. Se nós questionarmos em andar segundo a doutrina, não para disputar o irmão com o irmão, a irmã com a irmã, eu vou mostrar que eu vou ser mais crente do que você. Nada disso. Mas secretamente cada um lutando por si para agradar ao Senhor, lutando por si para guardar a doutrina, lutando por si para ser santa e santo do Senhor. Aleluia. Passaremos pelo tribunal de Cristo. É Cristo quem vai nos galardoar, irmãos. Galardoar é recompensar, é dar galardão, é a bênção, entregar bênção aos seus servos pela sua obediência ao Senhor. Louvado seja Deus. Na nossa caminhada espiritual, a gente aprende muito e se ouve muito também. Já pude ouvir crente que diz que já aprendeu e só obedece, e não obedece a pastor nenhum, só obedece a Deus. Irmãos, não aprendeu nada a pessoa quando assim diz. Aleluia. Eu vi uma pessoa antigo na fé, estava aborrecido com um pastor, e ele se expressava dizendo que o que ele já tinha aprendido era suficiente para chegar no céu. Eu só obedeço a Deus, não obedeço a pastor nenhum. Irmão, não tinha aprendido nada. Aleluia. A Bíblia diz: se nós não obedecemos aquele que estamos a ver todo dia, como obedecemos a Deus, aquele a quem nunca nós temos visto? Aleluia. A igreja fala de membros particulares no corpo de Cristo. Aleluia. Nós somos membros particulares. Eu e vocês somos membros particulares no corpo de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Todavia, sendo membros particulares, nós entendemos que Deus, Ele deu uns para apóstolo, uns para profeta, uns para evangelista, uns para pastores e mestres. Louvado seja Deus. Ele deu a quem? A igreja, com o intuito de que verdadeiramente a igreja seja firmada na palavra, seja santificada na palavra.
Louvado seja Deus. Queridos, se nós formos firmados nesta palavra e santificados nesta palavra, certamente que nós haveremos de perseverarmos, haveremos de termos compromisso total com o Senhor, haveremos de ter alegria quando nos reunir neste lugar, a ponto de termos prazer de exaltar o nosso Deus em espírito e em verdade. Aleluia. A igreja de Corinto, quando Paulo ele traz essa sentença a tal pessoa que tal mal cometeu, tal ato cometeu, ele diz para a igreja que não é boa a vossa jactância. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Aleluia. Certamente havia alguém querendo dizer que não pode fazer assim, era para fazer assim, não assim. Mas o apóstolo, era ele a pessoa indicada, era ele a única pessoa que realmente poderia tomar a posição, fazer a decisão para o tratamento daquela causa. Aleluia. Por isso ele diz: não é boa a vossa jactância. Havia falatório, havia alguém tentando ignorar que não era daquele jeito para ser resolvido. Mas o apóstolo Paulo chega a dizer que um pouco de fermento leveda toda a massa. Louvado seja Deus. Ele diz que devemos servir ao Senhor não com o fermento do engano, da malícia, mas com o fermento asmo da sinceridade, da verdade. Aleluia. Cristo Jesus, Ele é o pão asmo, sem fermento. De maneira que a igreja deveria estar na posição de Cristo, na posição de salvo, na posição da justiça e não da injustiça. Ele quer dizer, querido, mais ou menos que a igreja deveria honrar o nome do Senhor. Aleluia. Não com o fermento da maldade, da malícia, mas com o fermento, com o pães asmo. Aleluia. Porque ele diz que vós já estáis sem fermento. Que coisa linda. Nós que somos crentes, salvos na bendita pessoa de Jesus, que amamos os irmãos, que andamos segundo a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo diz na sua palavra, dizendo para aqueles irmãos: vós já estáis sem fermento. Aleluia. Que coisa linda, irmãos. É bom mantermos a paz um com o outro, termos comunhão, sermos unidos, Deus se agrada, e pela nossa união, nossa comunhão, até teremos o prazer de orarmos uns pelos outros. Chegará um momento que, se alguém chorar, choraremos juntos. Se alguém estiver alegre, nos alegraremos também. Aleluia. Se cumpre o que diz o apóstolo Paulo, que a alegria do irmão é a nossa alegria. Aleluia. Haveremos de nos regozijar uns com o outro, vendo a bênção de Deus acontecer na vida de cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amados irmãos, o apóstolo São Paulo,
A Bíblia diz que Deus levantou como apóstolo dos gentios, enquanto Pedro já tinha sido levantado como apóstolo dos judeus. E havia uma separação entre eles, porque os judeus que estavam convertidos tinham sofrido perseguições por conta de Saulo, que mais tarde foi transformado em Paulo. Aleluia. E quando Paulo se manifesta, se reunindo com eles, eles ficavam pensativos, um pouco com medo, porque ele perseguia os cristãos, pois ele tinha consentido a morte de Estevão, e agora estava na igreja dizendo que também era cristão. Aleluia. Para eles se unirem, foi preciso, como diz aquele provérbio popular, só Jesus. Aleluia. Só Jesus. Até que alguém chega e diz: não, ele teve um encontro com Jesus, isso aconteceu, ele é mesmo realmente crente. Aí se destaca: apóstolo dos judeus é Pedro, e apóstolo do gentio Paulo. Aleluia. Interessante, meus irmãos, que quando os judeus sofriam, ou os cristãos sofriam, padeciam perseguição, certamente algum até desejava, porque Deus não castiga os perseguidores, ou não destrói os perseguidores. Todavia Deus estava vendo. Deus não se alegrava de modo nenhum quando Saulo com soldados apedrejam Estevão e leva à morte. Deus não teve prazer. Acredite que Deus acendeu a sua ira, mas olhando para os perdidos, que na verdade questionava que estavam fazendo certo, todavia sem entendimento de nada. Quando o Senhor Deus fala com Ananias orando, e estava já com 3 dias que Saulo estava sem comer, cego e orando, porque tinha tido um encontro com o Senhor Jesus. O Senhor manda Ananias ir até Saulo, orar por ele, para que ele fosse cheio do Espírito Santo. E Ananias teme, sabe, aquele crente medroso, não direi covarde, medroso. Senhor, este homem é mau, pois tem perseguido aos teus santos, tem matado, ele vai me matar também. Pense o pensamento quando a pessoa se encontra no estado de medo. O Senhor diz: Ananias, não tema, vai, eu sou contigo, e eu farei ele ver quanto deve padecer por amor ao meu nome. Aleluia. Irmãos, Saulo se converte totalmente. Ele passa a ver de maneira positiva, de maneira que este homem sofre muito. Paulo aprende que na verdade servir a Deus vale a pena. Aleluia. Ele sofreu por amor a Jesus. Ele levou umas 20 pisas
por conta que estava pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz nas suas cartas que ele foi perseguido, tanto no mar como na terra, como no meio da sua nação, como no meio de falsos irmãos. Mas Deus me livrou de todas. Aleluia. Teve um momento que ele foi preso porque tinha feito bem, porque tinha falado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estando preso após açoite, a Bíblia diz que eles começaram a olhar para si, Paulo e Barnabé, e começaram, meus irmãos, a cantar louvores, porque estava sendo considerado digno de padecer por amor ao nome de Jesus. Louvado seja Deus. Ao contrário daquela pessoa que poderia estar murmurando, dizendo: quando eu não conhecia Jesus, eu não sofria, mas agora estou sofrendo porque sou crente, e poderia até ignorar que não valeria a pena servir ao Senhor. Mas ele estava olhando de maneira diferente. Somos hoje considerados dignos de padecer por amor ao nome de Jesus. E começaram a cantar louvor do cárcere, começaram a cantar com alegria, com a alma. Meus irmãos, esta canção chegou aos céus. Deus se alegrou, se agradou. Deus visitou ele no cárcere, houve um tremor de terra, os cárceres caíram, as algemas, e eles ficaram livres, podendo ver o poder de Deus se manifestar. Aleluia. Às vezes Deus quer manifestar a sua glória em nossas vidas. Muitas vezes nós nos colocamos na posição contrária, nos prendemos, saímos da posição, não conseguimos entender a vontade do Senhor. Aleluia. Devemos sermos vigilantes, meus irmãos, estarmos atentos para ouvir, tarde para falar, julgarmos antes de falar o que iremos falar, julgarmos antes de fazer alguma coisa daquilo que iremos fazer, se na verdade glorifica ao Senhor, ou se não há louvor nessa prática, ficamos detidos para não pecarmos contra o Senhor. Aleluia. Aleluia. A igreja de Corintos passou, irmãos. Hoje nós estamos aqui pela a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja do presente momento. Aleluia. O que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Com os erros dos demais, a gente aprende que tais coisas não agradaram o Senhor, não agrada, e a gente se coloca na posição de servo para que possamos agradar ao Senhor. Louvado seja Deus. A igreja no passado era colocada igreja por cidade. Imagine se hoje fosse chamada da mesma forma a igreja de Pentecoste, a igreja de Cacimba, a igreja de Carnaúba, igreja por cidade, por localidade. Aleluia. E a igreja mantém um compromisso de servir ao Senhor. Aleluia.
de confiar no Senhor, de perseverar no Senhor. Amados irmãos, a nossa perseverança nos leva a ficarmos firmados, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas marchar ao encontro de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja Deus. Amados irmãos, quando o apóstolo ele menciona dizendo: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Louvado seja Deus. Mas ele diz no versículo 11: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasto. Aleluia. Ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebarrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comai. Louvado seja Deus. Irmãos, o crente em Jesus, ele está deste mundo, mas ele não faz parte deste mundo. Como Jesus falou no capítulo 4 do Evangelho de João, capítulo 17, melhor dizendo, versículo 4, ele diz que: Pai Santo, vou para junto de ti, ter a glória que tive antes que houvesse mundo. E estando no mundo, guardei o que do mundo me deste. Agora eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda, não peço que tire do mundo, mas guarda do mundo. Louvado seja Deus. Que coisa linda, meus irmãos. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Olha para a vida daquele que é do mundo, como é o seu linguajar, a sua maneira de viver. Ele é do mundo. Aleluia. Nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Estamos aqui de passagem. Aleluia. Nosso descanso é na glória, não é aqui. E isto é motivo de sermos gratos ao Senhor, porque foi Ele que nos escolheu, foi Ele que se revelou para nós. Não foi a irmã que conquistou em palavra, o irmão que conquistou em palavra, mas o Espírito Santo que se revelou. Aleluia. Logo possamos afirmar de todo o coração que fomos eleitos pelo Senhor, somos uma nação santa, somos ovelha do seu aprisco. Aleluia. Ele nos escolheu. É motivo de sermos gratos ao Senhor, porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. É motivo de nós sermos zelosos pela sua lei, ou pela lei do Senhor que nos deste, para que possamos viver não mais para si, mas para o Senhor. Louvado seja Deus. Quando o apóstolo Paulo diz: noteis naquele que se dizem ser irmãos. Sabe, irmão, nós habitamos numa cidade que há muitas pessoas. E a gente convive com muitas pessoas, conhece-se muitas pessoas,
E vamos que alguém venha cair diante do Senhor, venha andar em escândalo e em pecado. Interessante que a palavra devasto, ele classifica o idólatra. Por exemplo, alguém que diz que é cristão, ele for idólatra, acreditar em determinado ídolo, o tendo como Deus, o tendo como seu guia. Você deve não ter a sociedade com esta pessoa, não pode se associar a esta pessoa, não pode ter como irmão, não pode cumprimentar com a paz, para não ter participação no seu pecado. Aleluia. Idólatra, maldizente, aquela pessoa que murmura. É grave, irmãos, essas coisas. Isto é pecado. Aleluia. Maldizente, bebarrão, adúltero, roubador. Ele diz: contai nem comai. Aleluia. Meus irmãos, o cristão foi eleito por Jesus e ele cuida dos seus. Louvado seja Deus. Que nós possamos entender que o Senhor está conosco, que Ele vela por cada um de nós. Louvado seja Deus. Deus se alegra quando contempla seus filhos reunidos com alegria na sua presença. Isto é lindo, pois a Bíblia diz: nada façais para o Senhor gemendo ou com má vontade, mas de todo o coração. Aleluia. Queridos irmãos, nós iremos terminar o culto. A marido da irmã Sônia já passou ali no carro, está esperando ela para não se aborrecer de tanto esperar. Louvado seja Deus. Aleluia. Oraremos ao Senhor, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor tem sustentado, que o Senhor tem trazido a este lugar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos dá de estar na Tua presença, de exaltarmos o Teu santo e magnífico nome. Pai amado, abençoa os demais irmãos que não puderam vir. Senhor, fortalece, meu Deus, alegra, ajude na caminhada, Senhor. Pai amado, nós te pedimos, Senhor, pelas almas que estão, Senhor, a vagar à beira da estrada, sem Deus, sem salvação. Meu Deus, alcança pelo Teu amor, pela Tua palavra. Pai Santo, dá-nos uma noite de paz, dá-nos uma noite abençoada, Senhor. Guarda os irmãos que aqui residem, Senhor, guarda a minha vida, vai adiante de mim, guardando-me do homem mau, perverso, sanguinário, ímpio e fraudulento. Meu Deus, te apresento a igreja de Carnaúba, a igreja de Cacimba. Abençoa Teu povo, soberano Senhor. Te oramos por fé, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as comunhões, consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós, e a paz hoje, sempre. Amém. Amém. As palmas louvem o nome do Senhor.